Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Pedro Pinto, responsável de cibersegurança no Politécnico da Guarda e coordenador da equipa de resposta a incidentes de segurança na mesma instituição. Olá Pedro, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. É um prazer ter-te aqui no nosso podcast. Olá, muito boa tarde, Filipa. Muito obrigado por este convite, é uma honra. Aliás, a FCCN é aquele nosso parceiro que a gente trabalha há muitos anos, e aproveitar também, se calhar, aqui a oportunidade para agradecer todo o trabalho e todo o suporte que nos dão, porque nos têm ajudado a crescer e sejamos sinceros, sem a FCCN, se calhar, a nossa instituição a esta altura tinha menos coisas cá que tem. Lembro-me, por exemplo, da rede EdROM, do projeto VoIP, entre muitos outros projetos que nós temos tido essa felicidade de trabalhar com vocês, por isso muito obrigado a Pedro, todos. E em nome da FCCN, muito obrigada. E o que é que despertou o teu interesse pela cibersegurança e como é que foi o teu percurso até te tornares um especialista nesta área? Bem, a questão da cibersegurança, eu acho que em todos aqueles responsáveis que eu conheço de cibersegurança, foi quase uma obrigação, né? Porque nós somos pessoas que trabalhamos especialmente na área das redes, e nas redes fazíamos a nossa segurança, aplicando regras e definindo alguns procedimentos, e houve aquele momento que acho que foi um momento-chave em que saiu o Decreto-Lei 65 de 2021 e foi preciso arranjar um responsável de cibersegurança. E pronto, tal como eu e outros, fomos nomeados para esta função, que eu costumo dizer que é um bocado um presente envenenado, porque traz enormes responsabilidades e acrescenta muito trabalho àquilo que já fazíamos. Também não te traz monotonia nenhuma. Não traz monotonia, sim, é um desafio espetacular, adoro. Acho que o estatuto de responsável de cibersegurança devia ser diferente no país, e já que estamos a mexer um pouco na lei, devia haver aqui mudanças a esse nível. Agora que é uma área espetacular, de muitos desafios, de muita partilha, de muita colaboração, por isso... no outro podcast alguém dizia, não sei se fui eu que fui atrás da cibersegurança, a cibersegurança foi atrás de mim. Sim. Acho que é um pouco os dois mundos, ou seja, foi um bocado esta necessidade de termos alguém, e também já como fazíamos este trabalho, pronto, foi um pouco o assumir, e gosto muito desta área, e eu nunca pensei que o deixar propriamente a parte técnica, que queria ser algo que eu fosse fazer. Mas hoje em dia até estou muito mais até na parte procedimental da parte técnica. Na tua opinião, as maiores ameaças, quais é que são? As maiores ameaças do ciberespaço que organizações, tanto privadas como públicas, enfrentam atualmente? Bem, as ameaças são conhecidas de quase todos, pelo menos as pessoas que estão muito atentas a esta área percebem o ransomware, o phishing, o smishing, o vishing, os deepfakes, agora que estão muito na moda com a questão da inteligência artificial, a engenharia social, aquela técnica muito antiga, né, de trocar aqui umas palavras e tentar saber alguma coisa das outras pessoas. Estes continuam a ser os desafios e os vetores de ataque principais. Eu acho que as empresas primeiro têm que estar atentas têm que ter este conhecimento, né? Porque, por exemplo, ainda ontem dava uma palestra para encarregados de educação. Sim. E eu dizia, é preciso as pessoas saberem, porque se não souberem está tudo bem. Né? É quase como quando vamos ao médico. Né? Enquanto não vamos lá está tudo bem. Quando vamos lá parece que afinal a coisa não está assim muito bem. Por isso é preciso este conhecimento e é preciso investir na cibersegurança, ok? Tendo isto como o tal investimento na cibersegurança e não o custo. E também depois haver esta transformação de cultura, que eu acho que é a coisa mais importante, que é, ok, a cibersegurança faz parte hoje da sociedade, né? Nós sabemos que isso existe, as pessoas já estão um pouco mais despertas para isto tudo, as organizações também, mas a cultura ainda tem que mudar um pouco. Há procedimentos que nós temos que fazer que ainda não fazemos. Há mudanças organizacionais que têm que ser feitas e ainda não foram feitas. Eu conto sempre aquela história. Eu sou administrador de sistemas e sou responsável de cibersegurança. Se acontecer um ataque na minha instituição, eu, Pedro Pinto, responsável de cibersegurança, vou chamar a atenção. O Pedro Pinto, responsável da informática, que há um problema. Ou seja, eu não posso imputar responsabilidades. E isto tem que mudar do ponto de vista cultural e do ponto de vista hierárquico e organizacional da instituição. É um caminho longo. E há pouco falavas da inteligência artificial, deepfake. Como é que vês o impacto na segurança digital?
Bem, eu acho que vai trazer muitos desafios. Como é normal, para o bom, para o mal, né? É assim que as coisas funcionam. Acho que a inteligência artificial nos vai ajudar a ser mais rápidos, a termos novas capacidades de proteção, a fazermos análises mais rápidas. Por exemplo, eu dou uma disciplina que é análise forense. No outro dia experimentei meter lá uma imagem, pedi para me fazer a análise forense e o ChatGPT conseguiu fazer ali umas coisas engraçadas. Pronto, e só estamos no início. Obviamente que tudo aquilo que os bons, se assim podemos chamar, fazem, também os maus podem fazer. Né? E eles podem usar, de facto, a tecnologia para fazer ataques mais poderosos, ataques mais inteligentes. Se a gente bem se lembra, aqui há uns tempos a gente dizia assim, olha, vê no mail, se aquilo estiver assim mal escrito, à partida é uma burla ou qualquer coisa. Hoje em dia isso já não acontece, né? Porque aquilo é tão perfeitinho. Aliás, ainda escreve melhor que nós, porque se pedir ao ChatGPT ou a outra... aperfeiçoar, ele aperfeiçoa. Maravilha, maravilha. Depois os deepfakes, né? Porque estão na moda, estão cada vez mais perfeitos e hoje nós temos ataques ou ameaças como o SEO fraud, em que podem ser aqui bem melhoradas com os deepfakes e aparecer a imagem e dizer, não, de facto foi o meu CEO que me pediu para fazer esta transação ou para aprovar este pedido, e isso é um bocado assustador. Temos que estar atentos e temos que apostar muito nesta questão da literacia cibernética, que hoje já se começa a sentir, e as pessoas... por exemplo, eu ontem, quando estava a falar com os encarregados de educação, eles já sabiam o que é phishing, o que é smishing, o que é vishing. Sim, seja, já há mais informação. Exato, sim. Eles já percebem o que a gente diz. E de antes não. Mas agora eu penso que também já há muita informação. Ainda não há suficiente, mas já há muita informação. Pedro, em que medida é que a faceta de influenciador digital na área da tecnologia e cibersegurança afeta a percepção do profissional com responsabilidades na cibersegurança? Olha, eu acho que afeta de uma forma muito positiva. Pronto, eu tenho a sorte ou o azar, que eu também costumo dizer, a exposição é uma coisa que se paga muito cara. Mas como eu gosto muito de aprender e gosto muito de ensinar aquilo que aprendi, e como gosto muito de alertar as pessoas, aliás, ainda na viagem vinha aqui, apareceu-me lá um e-mail a dizer que a minha chave móvel tinha sido acedida por um Samsung qualquer coisa. Pronto, é sempre um Samsung nesta ameaça. E uma das coisas que eu fiz foi, eu tenho um grupo que é um estilo de uma task force do interior, onde vamos alertando uns aos outros. E, mandei a mensagem, passado um bocadinho, alguém já estava a dizer que o domínio tinha sido registado hoje, que a ameaça já estava a ser difundida, que não sei... Ou seja, há ali logo todos os indicadores que são importantes. Esta questão do influenciador é sermos úteis, né, para as outras pessoas, porque voltamos à mesma questão, que é, se nós não soubermos de uma determinada ameaça, se calhar a primeira vez nós caímos nela, ou a segunda até, porque se aquilo estiver bem feito. Se nós formos alertados, já é diferente. É quase a mesma coisa que andar na estrada, né? Se eu for alertado que a 500 metros está um acidente, se calhar eu vou ter mais precaução em passar aquele troço da estrada. Lá está. É preciso esta informação, e por isso acho que a minha vertente de influenciador é gira. Pronto, tem os seus problemas, como em tudo, mas também me leva a ter uma riqueza maior de informação que é fantástica, porque tenho muitas fontes credíveis, e isso tudo ajuda no meu trabalho, e também esta vertente ajuda no trabalho que eu desenvolvo no Politécnico da Guarda. Pedro, e tu, para além do Politécnico da Guarda e de influenciador, és também autor no maior site de tecnologia, o Peopleware. Exato. E como é que vês a relação entre a divulgação de conhecimento tecnológico e a consciencialização para a cibersegurança? O público está cada vez mais bem informado sobre os riscos digitais ou não? Sim. Eu acho que está mais informado. Agora está mais bem informado? Sim, eu acho que sim. O trabalho... Primeiro, eu como autor do Peopleware e como também co-administrador, se assim podemos chamar, eu escrevo sobre tudo. Sobre carros, sobre aplicações, sobre serviços, sobre ameaças, sobre a parte da cibersegurança. E eu, desde que iniciei este meu desafio na área da cibersegurança, comecei a escrever também coisas mais ligadas à cibersegurança. O que é uma política de segurança? O que é fazer gestão de risco? O que é a framework ISO 7001, 10001, whatever, o que for. Ou seja, tudo aquilo que eu vou aprendendo,
eu vou sempre partilhando com os outros. E eu acho que isso traz uma riqueza enorme. E depois há outra questão que é interessante, que é, quando existem os ataques, por exemplo, no outro dia aparecia no Facebook lá a venda de uma coluna e aquilo custava tipo 700 euros, mas porque tinha havido um problema com o empilhador e as caixas caíram e aquilo então era vendido a muito baixo preço. E compraste, Pedro, aposto. Eu fui experimentar, ou seja, eu fiz a notícia e depois aquilo que nós somos diferentes de outros canais é que vamos mostrar porque é que aquilo é um ataque. Pronto, e então eu fui mostrar às pessoas que, de facto, havia aquela burla implementada no Facebook, que havia pessoas que eram seguidores que iam alimentar a burla, a dizer, eu já recebi a minha coluna espetacular, ótima, brutal. E não é isso que faz a burla. E depois nós vamos andando, e aquilo até tem alguma dificuldade, porque depois saem 3 caixinhas a dizer assim, vamos lá ver se hoje é o seu dia da sorte para ser um dos contemplados a esta coluna. A gente clica no primeiro, errou. A segunda também não consegue. E a terceira lá temos a felicidade e sai-nos a caixinha. Mas aquilo continua. Ou seja, eles depois pedem os nossos dados, nós olhamos para aquilo e dizem, é só os dados, é o nome, é o e-mail, não é crítico. E as pessoas dão continuidade àquilo. Lá no último passozinho, para nós enviarmos a coluna, você tem que nos indicar os dados do seu cartão e é aí que a burla fica, digamos, feita e as pessoas, muitas das vezes, porque elas pensam assim, ou seja, elas são levadas a pensar ao contrário, que é, ok, por 5 euros que é só a entrega ou só o envio, se perder 5 euros, se isto for uma burla também não é crítico. Mas não é os 5 euros que estão em causa, são os dados do cartão. Esse é que é o problema. E nós fazemos isso muito no Peopleware, que é mostrar às pessoas como é que de facto as coisas acontecem. Pronto, nós temos alguma experiência em fazer os típicos tutoriais, que hoje já não são assim muito comuns. Eu fiz muitos tutoriais de Windows e Linux para montar servidores e isto e aquilo, e hoje faço um pouco de tutoriais para o mundo da cibersegurança. Pronto, e faço isso porque estou na área, porque gosto e porque gosto de mostrar aos outros que de facto é assim que as coisas acontecem. E eu gosto muito e sigo muito o Peopleware, até para fazer o Estado do Tempo Cibernético, que é um bloco de notícias que fazemos aqui boa. Na FCCN, e é uma das minhas fontes, é o Peopleware. E como é que geres a cibersegurança no Politécnico da Guarda e quais é que são os maiores desafios que enfrentam? Olha, o trabalho foi quase feito de raiz. Começou-se a olhar para a cibersegurança, ou existiram aqueles grandes ataques em Portugal e isso fez-nos também abanar um pouco. Começamos a perceber, afinal, que nós também tínhamos informação muito importante, né? E informação que, como eu costumo dizer, são as nossas joias da coroa que têm que ser salvaguardadas de tudo e de mais alguma coisa. E então começamos a fazer um caminho. E acho que começamos a fazer o caminho, tivemos a sorte de nos candidatar a um projeto, Politécnico da Guarda, Viana do Castelo e Viseu, e fizemos um projeto de começar a implementar políticas, criar as políticas. Pronto, e acho que foi o ponto de partida mais inteligente. Criamos as políticas, definimos uma série de coisas, criamos os processos de gestão de incidentes, fizemos levantamentos e criamos matrizes de raça e de responsabilidades para as pessoas saberem cá dentro quem é que é responsável porquê, que era coisas que não tínhamos. E até criar, por exemplo, uma simples folha com os números da polícia, dos hospitais, porque as ameaças não são só digitais, né? Ou seja, tudo isto tem que estar contemplado. Como, por exemplo, nós termos uma boa plataforma para fazer gestão de incidentes e temos um ataque e nem sequer conseguimos aceder à plataforma, né? Temos que ter outros mecanismos redundantes para fazer isso. Pronto, esse projeto acho que foi fundamental para nós começarmos a trabalhar a sério na cibersegurança, mas tem sido um desafio brutal porque, lá está, temos poucos recursos humanos, é sempre muito difícil. Depois, também se ouve muito no podcast. É difícil, pronto, isto é transversal. Eu conheço as dores deles todos porque também a sinto. Depois houve a possibilidade de eu integrar um curso da MetaRede para CISOs e achei aquilo maravilhoso, tudo. E achava engraçado que os meus colegas disseram, mas tu nunca ouviste falar disto? Eu disse, nunca ouvi falar, que era mais a parte de gestão. Sim. Pronto, e eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu disse, nós já fazemos algum trabalho nesta área, pronto. E eu gostei tanto daquilo e dediquei-me tanto àquilo que comecei também depois a levar para o Politécnico da Guarda. Pronto, começamos ali, primeiro a ter a noção de quais são as funções do responsável de cibersegurança, depois fazermos análise de risco, que é fundamental para nós melhorarmos aquilo que temos, para evoluirmos e para também muitas das vezes transferir as responsabilidades para outras pessoas, né? Porque
por exemplo, nas instituições de ensino superior, nós temos muito software que é de terceiros, de outras empresas que lá têm. E é preciso também responsabilizar essas empresas para que nos disponibilizem o melhor que eles têm, para que a gente não corra riscos através deles. Porque ainda recentemente houve um ciberataque que foi através de um produto de uma empresa que afetou a instituição. Pronto, ou seja, isto tem sido um caminho, temos sensibilizado as pessoas, tudo aquilo que eu, lá está, juntando aqui os dois mundos, às vezes apanho no Peopleware uma burla aqui, uma fraude aqui, eu partilho com os meus utilizadores do Politécnico da Guarda, sensibilizo as pessoas da presidência também para nos ajudarem aqui a nós sensibilizarmos os outros, fazendo ações de sensibilização, seja lá dentro, seja fora da instituição. E depois o Politécnico também está sempre de portas abertas para toda a comunidade. Há pessoas que não pertencem propriamente ao Politécnico da Guarda, mas que nos pedem ajuda para determinadas situações. Ou seja, é este processo cultural que nós estamos a tentar modificar. Criamos algumas estruturas que são interessantes, ainda temos um longo caminho pela frente, mas estamos mesmo muito melhores comparativamente há uns poucos anos. Há uns poucos anos. Pedro, e como é que funciona a equipa de resposta a incidentes de segurança do Politécnico da Guarda e qual é a importância de existirem este tipo de equipas? É muito importante, porque é assim, há ali alguém que pode ajudar, pronto, e tal como existe um gabinete com um psicólogo, com um médico, tudo e mais alguma coisa, também é importante e cada vez mais importante ter alguém que nos possa ajudar nesta parte da cibersegurança. Esse gabinete surgiu porque nós fizemos a candidatura à Rede Nacional de Cibersegurança, pronto, e era quase um requisito. Nós tínhamos sempre o mesmo problema, que é pessoas, né? Pronto. Ok, mas as pessoas que lá estão são de facto muito trabalhadoras, somos 3 pessoas, e temos dedicado muito do nosso tempo a esse projeto, que é o projeto da cibersegurança no seu todo. Pronto, e aquilo que nós fazemos é as pessoas do Politécnico e a comunidade sabe que existe aquele gabinete e então de vez em quando lá, olha, isto é verdade, o que é que eu faço com isto? Pronto, e nós vamos aproveitando toda essa informação para informar esse utilizador, mas também para informar a comunidade. Ou seja, lá está, é aquela equipa que está sempre disponível, quase 24 sobre 24 horas, para o que for necessário na área da cibersegurança. Não é quase, é 24 sobre 24, porque exato, os incidentes não têm hora. É exatamente. Portanto, no fundo, estão 24 isso mesmo. sobre 24. E também disponíveis para, como somos uma rede, e eu acho que isso é o grande trunfo da cibersegurança, é nós estarmos muito unidos. Ou seja, também se outra instituição tiver algum problema, nós também podemos ajudar, podemos disponibilizar equipamentos, seja lá para fazer backups, tudo e mais alguma coisa. Ou seja, temos esta abertura que é bastante interessante. E que medidas essenciais é que devem as pequenas e médias empresas adotar para se protegerem de ataques cibernéticos? Olha, aqui há cerca de um ano o Centro Nacional de Cibersegurança lançou uma informação que é relevante, que é 43% das empresas já têm política de segurança. 43%. Ou seja, isto leva-nos a refletir que, ok, já começaram a fazer, mas ainda falta muita coisa. Sim. Pronto. Também é verdade que já passou um ano e agora com a própria legislação, que acho que é aquilo que é importante para as empresas serem mesmo forçadas a fazer isto e olhar para a cibersegurança como ok, temos que mudar aqui qualquer coisa, não podemos ter aquela password que gera isto tudo, né? Que também já alguém falou aqui, né? Primeiro era assim que se geria as instituições. Mas seja as organizações, seja as empresas, eu acho que elas devem fazer este caminho, que é primeiro começar por ter um plano de segurança, né, que engloba a política de segurança, que define quem é o responsável de cibersegurança, que define quem é o contacto permanente, que coloca as organizações em conformidade com a lei, que implementa mecanismos, que faz que existem políticas para a gestão de passwords, de utilizadores, que são coisas que parecem fáceis, mas são muito difíceis, porque tem que haver aqui coordenação. Por exemplo, se os utilizadores saem do IPG porque vão para a reforma ou porque saíram do IPG por algum motivo, é preciso que alguém nos informe, que é para nós também removermos os acessos, claro, né? Deixarmos de permitir. Claro. E depois, como a comunidade académica está ligada com muitas pessoas, é também preciso perceber quem é que tem acesso a quê, quem é que de facto está, e isso tem que ser tudo revisto e alterado para que
não há, ou seja, a superfície de ataque, o tal risco seja mínimo. Ele nunca é zero, mas que seja mínimo. Seja mínimo, sim. Pronto. E aquilo que as organizações devem fazer, e as empresas, é, de facto, ter a tal política de segurança, definirem estes procedimentos, ter uma gestão de incidentes, ter um plano de continuidade, né? Porque a gente sabe, ok, os ataques podem acontecer. Eu não gosto muito de dizer aquilo, um dia vai ser atacado, se calhar podemos ter a sorte e nunca vamos ser atacados. Pode haver ataques mais pequenos. Mas hoje o importante não é isso. O importante é nós estarmos preparados e, no caso de acontecer um ataque, rapidamente recuperarmos. Essa é que é a boa imagem que nós passamos, porque nisto da cibersegurança depois também há a reputação. Claro. Imaginem, Politécnico da Guarda tem formação na área da cibersegurança. Fomos a primeira instituição com o primeiro CETESP na área de cibersegurança. Abrimos agora o mestrado. Sofrermos um ataque não é vergonha nenhuma. Acontece. Sim. Podemos ter todo o melhor equipamento. Ok? Acontece. Alguma coisa se passou. Pode ser culpa nossa, pode ter sido culpa de um utilizador. Agora até já ouvi, e nunca vi concretamente, mas que há organizações como é que eu ia dizer, a comprar alunos ou pessoas dentro das organizações, sim, para que possam partilhar as credenciais deles e com isso tentar alguma coisa. Já ouvi falar sobre isto. Okay? Pronto, são cenários que de facto que acontecem, que são verdade. Pronto, e aquilo que nós temos que fazer é ter tudo mais ou menos afinadinho, mas lá está a questão da reputação, ainda mais quando estamos dentro da área, temos que a salvaguardar. Claro. Pedro, e consideras que há um longo caminho a percorrer na formação e sensibilização das pessoas em geral para os riscos cibernéticos, e vocês no Politécnico da Guarda professores, alunos, docentes, portanto vocês devem fazer bastante formação e principalmente sensibilização. E achas que ainda há um caminho longo a percorrer? Ou... Sim, acho que há um caminho longo e que nunca vai acabar, né? Acho que é um pouco assim, porque lá está, nós temos que ir sensibilizando. Percebemos que as ameaças acontecem todos os dias, há algumas mudanças. Dou um exemplo, aquela ameaça, aquela burla que andou do Olá Pai, Olá Mãe, sim, né? Em que um dia alguém disse: já prendemos a pessoa que fez isto, né? E depois de prenderem aquele apareceram mais uma centena deles, né? Ainda agora, na semana passada, estavam a ser levados a tribunal, acho que eram cerca de 29 pessoas. Pronto. Mas a própria burla também evoluiu, porque em primeiro apareceu só um número a pedir lá o dinheiro, e coitado das primeiras pessoas que cederam logo àquilo, lá está, não tinham informação e foram levadas. Sim. Mas depois os próprios burlões começaram a melhorar a burla, ou a torná-la mais de proximidade, indo às redes sociais das pessoas, roubando as fotografias e colocando, sim, no próprio perfil daquele número. Pronto, ou seja, são pequenos pormenores que nós temos que estar, de facto, atentos. Por isso a sensibilização é importante. É preciso saber também fazer esta tal sensibilização. Não é tipo, ok, os funcionários ou os alunos vão para uma sala e vão aprender aqui algumas coisas. Pronto. É importante que as pessoas queiram saber, né? Porque também é a segurança delas que está em jogo. Mas sim, haver pelo menos esta possibilidade das pessoas poderem aprender e saber, porque há pessoas que acham que sabem tudo e depois são os primeiros a caírem nestas burlas. Sim, são sempre os primeiros. Sim. Pronto. Por isso, sim, é importante nós termos essa possibilidade e pronto. Há coisas também como já aconteceram, por exemplo, e eu sei desses resultados, campanhas de phishing em que foram feitas. E acho que quanto mais faziam, mais os resultados eram piores. Sim. Pronto. Isso também nos leva a pensar que, de facto, há mecanismos que se calhar podem ou não funcionar, ou podem nos dar indicadores que não são propriamente os melhores para nós definirmos a estratégia. Pedro, e quão importantes é que são as certificações de fabricantes de equipamentos ou as iniciativas como a CE Academy na formação de profissionais de segurança informática? São fantásticas, esse projeto da CE Academy é qualquer coisa de extraordinário. Primeiro porque nos liga, né, todos, nós estamos na Guarda. A partilha de informação, a partilha de conhecimento. Brutal. Para mim tem sido um enorme desafio, porque temos que depois dar várias áreas, desde a parte da legislação, desde a parte de compliance, desde a parte de análise forense, segurança de redes. Há muitas temáticas, pronto, e acabamos por ser ali os mesmos formadores a dar as mesmas áreas. Mas tem sido fantástico porque
na Guarda, lá no interior, como muitas das vezes a gente designa, eu tenho pessoas de todo o país, das mais diversas empresas, das mais diversas entidades, Ministério Público, Polícia Judiciária, GNR, empresas ligadas áreas. Às farmacêuticas, pessoas da autarquias, pessoas que são da região, né, porque também lá trabalham, e isto a gente tem que agradecer muito ao digital. E até um bocadinho à pandemia. A pandemia também nos deu aqui algumas coisas boas, como por exemplo esta questão da formação online e não haver aqui estes entraves. Porque, como eu costumo dizer, até dentro da Guarda, alguém que queira vir de Figueira de Castelo Rodrigo, que está a 100 km da Guarda, é difícil, ainda mais para fazer uma formação ao final da noite. Mas, voltando ao tema principal, que é, sim, isso é fundamental, não só por aquilo que nós ensinamos, porque eu costumo dizer, eu sou o formador, eu só estou aqui para vos orientar, ok? E partilhar algum conhecimento, mas vocês também vão partilhar conhecimento comigo, experiências que viveram, situações que viveram, coisas que sabem e que partilham. Por isso, eu muitas das vezes, até nas minhas formações, dou espaço aos próprios formandos para eles serem os formadores, porque há áreas que eles dominam. Por exemplo, um caso que tivemos no outro dia, que eu estava a falar sobre certificados digitais, e havia um aluno que trabalhava numa autoridade certificadora. Eu disse, és tu que vais dar a aula, porque eu quero aprender também, né? E quero perceber como é que é este mundo. Pronto, tem sido assim, tem sido fantástico, o feedback tem sido brutal, e assim só quase em motivo de orgulho, a última formação que estou a dar, que é a análise forense, que são 25 alunos, inscreveram-se quase 100. Então, quase 4 sessões que têm que ser feitas. Porque é 25 por sessão. Sim, naquela, sim. Mas já formamos mais de 200 alunos neste momento. 200 alunos. Começamos em 2023 e quase todos os meses há formação, e quando repetimos cursos os alunos já ficam um bocado amoados, porque pronto, os que fizeram a primeira sessão já não fazem a segunda, e então ficam ali um mês parados. E há este convívio. Uma das coisas que eu costumo também fazer, que é juntá-los muitas das vezes em grupos, pessoas de diferentes áreas, de diferentes pontos do país, e já começa a perceber que até já combinam fim de semana aquele grupinho. É espetacular, e lá está, pronto. E isto, estamos todos ligados, estamos todos unidos, estamos todos em prol do mesmo objetivo. Pronto, e depois temos esta parte também da vida que é muito gira. Que é muito bom. Pedro, e então no teu papel no grupo de emergência da Guarda, de que forma é que a cibersegurança se cruza com o trabalho desenvolvido? E existem desafios específicos nessa área? Sim, olha, deixa-me dizer para quem não sabe o que é o grupo de emergência da Guarda, mas foi uma coisa que apareceu com a pandemia. Eu gosto muito de correr, um dia saí... Pedro, tu dormes, não dormes? Fazem muitas vezes essa pergunta. Pronto, sim. E eu costumo dizer, como é que tu te organizas? Eu disse, eu sou um desorganizado, porque não consigo organizar nada. Pronto. Desculpa ter-te interrompido, mas fiquei com essa dúvida. Não há problema. Sim, durmo aquelas horas que devo dormir, porque senão as dormir não funciona. Pronto. Mas tenho sempre aquelas ambições, não é propriamente uma ambição monetária, mas é uma ambição de estar presente, de mostrar, de ensinar, de fazer as pessoas mexer, de mostrar que é possível, a partir da Guarda, de mostrar que é possível, mesmo quando a gente acha que é impossível. Todas estas coisas, a minha vida e a minha forma de estar na vida é um pouco isto. E então esse grupo, fui correr, eu disse, eu tenho que ajudar de alguma forma. Mas depois pensei, mas eu sou informático, eu não sou médico, não sou enfermeiro, como é que eu vou ajudar? E depois lembrei-me, as notícias falsas porque vão circular. E aliás, eu tenho muitos contactos com a China, e alguns parceiros diziam, Pedro, nós vamos mandar umas máscaras, mas algo, como a senhora a doutora Graça, né, que dizia, sim, mas isso algum dia cá vai chegar. Pronto, e chegou, de facto chegou. E eu criei esse grupo, e no caminho para casa lembrei-me, ok, vou dar o nome Grupo de Emergência da Guarda. E cheguei a casa, criei o grupo e fui almoçar e mandei aquilo para os meus grupos que eu tenho, que faço de grupos de corrida, de cibersegurança e afins. E aquilo foi incrível. Passado 2 horas o grupo tinha 1.500 pessoas. No final da noite tinha 5.000 pessoas. Passado 3 dias tinha 15.000 pessoas. E hoje tem 42.000 pessoas de 70 países do mundo. Ok, pronto. E nesse grupo o que é que nós começamos a fazer? Foi um pouco virado para a pandemia. Eu costumo dizer sempre, fizemos porque... Ok, eu era o mentor, mas havia sempre pessoas a ajudarem em tudo e mais alguma coisa, a dar ideias, a dar inspiração, que muitas das vezes é preciso. E então
fomos dando informações sobre a pandemia, li muito sobre a pandemia. Hoje, se calhar, faria uma tese sobre a Covid-19, porque li mesmo muito. Entrevistei mais de 100 pessoas, médicos, enfermeiros, os senhores do lixo, porque foram importantes, ministras, foi assim uma loucura, pronto. E até que a pandemia acabou, e mesmo durante a pandemia eu ia sempre alertando para os riscos, né? Tipo, tenham atenção, as burlas vão aumentar neste período, atenção, não façam estas coisas, não, porque as pessoas estavam em casa, né? Era muito mais fácil, o isco era muito mais fácil deitado ali, né? Pronto. Depois da pandemia, que entretanto, pronto, não passou, mas vivemos tempos completamente diferentes, o grupo continua a ser usado para toda esta sensibilização, também é lá feita. Ou seja, e o grupo, há pessoas de todas as idades que consomem aqueles conteúdos. E eu sei que quando coloco ali, as pessoas já sabem, que foi a coisa mais difícil que eu tive, foi mostrar às pessoas que aquilo era credível, aquele grupo era credível. Pronto, as pessoas conheciam-me até um pouco mais fora da Guarda do que propriamente na Guarda, mas conseguiu-se isso, né? Mostrando ali o trabalho. Aliás, passado este tempo todo, nunca houve uma notícia que tenha sido retirada pela Meta, porque não era assim, foi sempre espetacular. Pronto, e nós fomos divulgando isto, ou seja, fazemos essa tal sensibilização, depois há sempre contributos, e fazemos coisas giras como tipo dizer bom dia, boa noite, e há sempre milhares de pessoas a dizer bom dia, boa noite, que é uma coisa que é muito bonita e pronto, e às vezes claro são coisas fáceis. Mas como temos ali aquelas pessoas todas, sensibilizamos também e dá-se o contributo para que esta área da cibersegurança não seja aquele mundo tão negro, mas que as pessoas, se tiverem ferramentas, elas vão saber proteger-se, digamos assim. Pedro, e quase a terminarmos o nosso podcast, podes partilhar connosco a tua password? Filipa, então. Eu já estava a ver aqui o esquema. Então tu aproximaste de mim aqui a ganhar a minha confiança e agora faz engenharia social a esta hora. A esta hora, sim. Isto é um phishing analógico. Muito obrigado. Pedro, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui e ter esta conversa maravilhosa e fiquei descansada por saber que dormes as horas todas, porque achei que era impossível com tanta coisa que fazes. Muito obrigada, Obrigado, Pedro. E obrigado em nome do Politécnico da Guarda. Obrigada, Pedro. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-a quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.